Olá, estamos gravando hoje de novo aqui na Office Contadores Associados, prontos para mais uma análise detalhada. E o foco hoje é um ponto bem crucial da reforma tributária, né? A definição do momento de incidência do IBS e da CBS. Afinal, vai ser regime de caixa ou de competência? Pegamos uma fonte ótima aqui, uma transcrição que, olha, destrincha bem essa questão. Nossa missão é entender a regra principal, claro, mas também aquelas exceções importantes e, principalmente, como que regimes diferentes podem acabar, convivendo na mesma empresa, sabe? Ou até na mesma operação. Isso impacta direto o cálculo dos novos impostos. Então, vamos investigar isso juntos. Bom, a fonte já começa jogando a regra geral na mesa. IBS e CBS vão incidir pelo regime de competência. Ou seja, o imposto é devido quando o bem é fornecido, o serviço prestado, o direito cedido, não quando o dinheiro pinga na conta. Exatamente. O ponto central da competência é o fato gerador, a transação em si, né? A entrega, a prestação. O financeiro, o recebimento mesmo, para a regra geral do IBS-CBS, fica em segundo plano, digamos assim. Só que aí, a fonte já aponta para uma complicação que pode, mudar bastante a vida de muita empresa. A possibilidade de ter que usar critérios de tempo diferentes para impostos diferentes, ao mesmo tempo. Imagina, uma empresa do lucro presumido ou do simples. Mesmo que ela escolha o regime de caixa para o IRPJ e para a CSLL, e a fonte está indicando que ela obrigatoriamente vai ter que usar competência para o IBS e para a CBS, isso é uma quebra total com aquele alinhamento que a gente tinha para o PIS/COFINS, né? É isso aí. E essa talvez seja uma das mudanças operacionais mais significativas que essa fonte revela. Para o PIS/COFINS tinha aquela amarração com o critério do IRPJ-CSL, né? Agora para o IBS-CBS, essa ligação direta, não está prevista na reforma. Então abre essa possibilidade, sim, da mesma receita ser reconhecida em momentos diferentes para apurar tributos federais distintos, dentro da mesma empresa. A gestão contábil, fiscal, vai precisar de um cuidado redobrado com isso. Mas calma, a competência não é a regra absoluta para tudo. A fonte também destaca umas exceções bem específicas. Nesses casos, o IBS e a CBS vão seguir o regime de caixa, ou seja, o imposto só vem quando o dinheiro entra. Os exemplos são claros ali: administração e intermediação imobiliária, aluguel de imóveis e incorporação ou parcelamento de solo. E o interessante, é que o inverso também acontece, como a fonte mostra bem. Pega uma empresa no lucro real. Ela apura IRPJ-CSL por competência, certo? Mas se ela tiver receita de aluguel, por exemplo, aí fica uma situação curiosa. O IRPJ e a CSL vão pela competência, mas o IBS-CBS sobre aquele aluguel específico vai seguir o regime de caixa. Por causa da exceção da atividade. Isso mostra que, a natureza da receita em si é que pode mandar na regra do IBS-CBS, independente do regime geral da empresa para outros impostos. Faz sentido. Total sentido. E a fonte ainda bota mais uma camada aí. Uma única empresa pode ter, dentro dela, operações tributadas por competência e outras por caixa para o mesmo imposto, para o IBS-CBS. O exemplo da imobiliária que você comentou é perfeito. A venda de um imóvel, o IBS-CBS é pela competência, na data da venda. Já o aluguel de outro imóvel que ela tenha, o IBS-CBS é pelo caixa, quando recebe o aluguel. A apuração mensal vai ser uma só, centralizada, mas vai ter que lidar com essas duas bases de tempo diferentes. Imagina o trabalho que isso vai dar na prática. Com certeza. E essa questão do tempo leva a gente para os adiantamentos, um ponto, crucial que a fonte aborda. Mesmo nas operações que são normalmente por competência, tipo venda de mercadoria, se um cliente paga adiantado, a regra vai exigir uma apuração e um recolhimento antecipado do IBS-CBS sobre aquele valor que entrou. Funciona quase como um gatilho de caixa temporário, sabe? A apuração final, claro, vai acontecer na entrega do bem lá na competência. Mas o imposto que já foi pago no adiantamento vai ser deduzido. Isso mostra uma preocupação bem clara em antecipar a arrecadação, né? Sim, fica evidente.
E a fonte também menciona rapidinho o split payment, aquele sistema que já separa uma parte do pagamento do cliente direto para o governo. Como que isso conversa com a apuração mensal por competência? Se o cliente pagar usando o split payment antes do dia de vencer o IBS-CBS do mês, beleza, o valor retido já ajuda a quitar o débito da empresa. Mas e se o pagamento e a retenção acontecer depois que a empresa já recolheu o imposto daquele mês? Aí o sistema vai ter que ser inteligente para identificar isso, né? Para evitar pagar 2 vezes ou para devolver o dinheiro. Parece um fluxo financeiro que exige sistemas muito bem azeitados. Sem dúvida alguma. E esse é o ponto nevrálgico que a fonte ressalta, no final das contas. Toda essa dinâmica, a regra geral de competência, aí as exceções por atividade, a questão do adiantamento, esse descompasso com outros tributos, tudo isso afeta diretamente o fluxo de caixa das empresas. Não é só sobre quando declarar um imposto. É sobre quando o dinheiro sai do caixa efetivamente. Então, analisar ciclo de compra, venda, prazo médio de pagamento, de recebimento, isso se torna ainda mais crítico agora. Quem sacar isso e se adaptar primeiro a essas novas regras de tempo, pode ganhar uma vantagem operacional importante. Então, para a gente amarrar o que a fonte nos trouxe hoje, a competência é a regra geral para o IBS e CBS, mas tem um monte de exceções importantes. Tem a questão dos adiantamentos funcionando como gatilho de caixa e essa potencial falta de sincronia com o IRPJ e CSLL. O cenário exige uma análise bem cuidadosa, caso a caso mesmo. Exato. E eu deixo aqui uma reflexão final, sabe? Inspirada nessa análise toda. Além da correria para simplesmente cumprir as novas regras, será que as empresas que realmente, mergulharem fundo nessas nuances de tempo, entendendo bem quando é caixa, quando é competência para cada situação, será que elas não poderiam transformar esse conhecimento numa ferramenta estratégica? Talvez otimizar o fluxo de caixa de um jeito que os concorrentes, talvez mais distraídos com a reforma, não vão conseguir. Fica aí para pensar. Tecnologia e atendimento de qualidade sempre juntos. Office Conte. Contabilidade inovadora ao seu alcance.